Quantas fases tem a Lua, o planeta que o Criador tem criado, né? As fases da Lua, né? Porque as fases da Lua remete à diferença de iluminação proveniente do Sol recebido pela superfície lunar. Então, há 4 fases da Lua que são: primeiro, Lua nova; segundo, Lua crescente; terceiro, Lua cheia; quarta, Lua minguante. Tudo isso é o projeto do Criador. Então, as fases principais da Lua são o que eu já tenho mencionado, que é muito importante: as fases lunares, que a Lua ela recebe a iluminação do Sol. A Lua, o único satélite, o único planeta natural da Terra, não possui iluminação própria, não possui iluminação própria, a Lua. Então, ela não possui, sendo assim iluminado pelo Sol. Por que que a Lua brilha? É claro, é lógico, é real, que é a iluminação do Sol que bate na Lua e a Lua fica iluminada. As suas fases ocorrem por causa da variação do seu posicionamento, né? Iluminação em relação ao Sol e à Terra. Então, são 4 fases, como eu tenho mencionado, e repito novamente: a lua nova, a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante. São as fases da lua, né? É uma lua, um planeta que tem essas 4 fases no espaço, na atmosfera, nos ares. Então, ela tem a duração aproximadamente de 6 dias, né? Então, eles já são chamados fase intermediária, né? Tem quarto crescente, crescente gibosa, minguante gibosa, quarta minguante. O ciclo lunar corresponde à diferenciação da iluminação completa da Lua, né? E em torno de aproximadamente um mês, né? Então, aí a Lua possui 4 fases que dura aproximadamente 6 dias cada, representando cada uma delas a diferença de iluminação, né, desse planeta ocasionado pelo Sol e visualizado da Terra. Essas grandes fases são chamadas usualmente de principais, né? Então, lua crescente aumenta a iluminação, né, do Sol na superfície da Lua, é claro, né? Logo cresce a iluminação, né, desse planeta. Nesse período, a Lua ela representa uma iluminação em formato de círculo crescente, sendo a fase oposta à minguante, né? E como eu já tenho mencionado, a lua crescente, né? Aí a lua cheia ocorre quando o Sol ilumina a lua em sua totalidade. Nessa fase, a visão que se tem da lua são superfície terrestre, é a do satélite toda iluminada, formando um grande círculo, né? Já a lua minguante representa o fim do ciclo lunar, né? No qual
somente uma parte da Lua está iluminado pelo Sol, sendo a fase oposta à Lua crescente. A Lua minguante possui um formato de semicírculo com apenas um quarto dela iluminada pelo Sol, né? Então está aí, né? É o que acontece no mundo, né? Sobre a natureza que o Criador tem criado, né? Quarto crescente, crescente gibosa, minguante gibosa, quarta minguante, e assim por diante. É o ciclo lunar. O ciclo lunar, também chamado de ciclo da lunação, é o período marcado pela ocorrência de todas as fases da Lua, né? E tem também as eclipses, né? Eclipses lunares, por exemplo, ocorre quando a Terra está posicionada entre a Lua e o Sol, né? Um fenômeno da eclipse lunar ocorre por meio de alinhamento perfeito entre a Lua, o Sol e a Terra. Ou seja, a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua, porém o fenômeno é variável mediante o nível de iluminação da Lua, sendo total, parcial ou penumbral, né? A eclipse lunar ocorre somente na fase da lua cheia. Então está aí alguma coisa sobre as fases da lua, né? Então tem muita coisa para a gente comentar. É claro que eu não vou comentar mais sobre esse assunto, mas a gente vai falar sobre as plantas e onde está citado em livros sobre as plantas, sobre as árvores, sobre as ervas, principalmente sobre as árvores. Então eu quero citar, deixa eu encostar mais para cá. Eu acredito que as pessoas vão assistir muito bem. Eu estou bem próximo, né, da câmera, mas eu quero citar sobre as árvores mencionado na Bíblia, que fala sobre as árvores e quais os benefícios que as árvores têm, né? Todas as árvores têm os seus benefícios. Todas as ervas têm os seus benefícios. Existem ervas que são para os animais, são ervas que são para alimentação dos animais, né? São alimentação dos animais, e tem as ervas que servem para a alimentação também do ser humano, né? Existe. Sim, ervas que servem para os animais e também que servem para o ser humano. Então, por exemplo, no livro da Bíblia, em Ezequias menciona, no livro de Ezequias 47, 47:12, que diz assim: e junto ao rio, a sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e as folhas de remédio. Então,
as árvores foram criadas para alimentos, né? Frutas para o alimento das pessoas, e as folhas de remédio, como está predito, né? Predito e escrito na Bíblia, né? No livro de Ezequiel, né? Que eu já tenho mencionado, né? Então, o seu fruto servirá de alimento e suas folhas de remédio. Agora, nem todos, nem todos as árvores, os frutos, servem de alimento. Existem frutas que é tóxica. Existem frutas que intoxicam as pessoas. Existem frutas que não podemos comer. Quando os passarinhos não comem frutas e aquele pé de árvore está cheio de fruta e os passarinhos não comem, porque os seres humanos também não podem comer. Então tem frutas que não é para comer. Tem frutas tóxicas, tem árvores que são tóxicas, tem ervas que são tóxicas. Então, por isso que as pessoas têm que, ao usar as plantas para fazer chá medicinal, para fazer chá ou comer, tem que saber a procedência. Que planta que é, se é bom tomar, se não dá efeitos colaterais, né? Então temos sim que saber se aquela fruta é comestível, pode comer, ou se não é conveniente as pessoas comer aquela fruta ou fazer o chá daquela erva. Nem todas as ervas podemos comer. Por exemplo, existe aquela erva, acho que é erva de rato, né, que dizem que dá nos pastos, em que os animais, ao comer aquela erva, eles vão beber água e eles morrem estufados, né? Eles morrem intoxicados. Então, é uma erva venenosa, né? Existem muitas ervas venenosas, né? Erva, árvores venenosas, existe sim. Então temos que conhecer, né? Mas o que eu tenho citado é importante para todos nós, importante e necessário para todos nós, né? Os frutos das árvores servirão de alimento, né? E as suas folhas de remédio. Isso é importante. E a gente vê também na Bíblia, segundo Reis também diz, né? Lá no livro dos Reis, né? Segundo Reis, né? 20, né? Segundo Reis 20, e 7 diz assim: Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos e ponhai sobre a úlcera, e ela cicatrizará. Então eu vou traduzir mais fácil, né? Tomai uma pasta de figo e colocai-a sobre a ferida, e ela cicatrizará. Então, aqui está falando sobre a pasta de fígado, usado para cicatrizar e sarar aquela ferida, não? Uma ferida que estava aberta, né? No tempo que o rei, vamos ver aqui, é o rei Ezequias, né? No tempo que o rei Ezequias governava,
ele ficou doente, né, com uma ferida mortal, né, uma ferida, e ele ia morrer, né? Ele ia morrer. Mas a indicação de Isaías foi que ele tinha que fazer uma pasta de figos, no plural, figos, pasta de figos, e colocar por cima, né? Passar a pasta por cima daquela ferida, úlcera é ferida, né? E ele ia sarar com certeza. E aconteceu isso. Fizeram como foi ordenado e colocaram, né? Os especialistas, os médicos daquela época, os profissionais, o terapeuta daquela época, obedeceu, né, Isaías, que ordenou para fazer uma pasta de figos e colocar sobre a ferida, e a ferida cicatrizou, né? Então, a Bíblia fala sobre isso, sim, fala sobre esse assunto. É que nem o caso, por exemplo, sobre o leite. A Bíblia fala do leite, embora muitos dizem que o leite inflama, o leite dá muito gases, o leite dá problema devido à lactose, devido ao glúten. Depende de cada pessoa, se as pessoas é alérgico à lactose, é alérgico ao glúten, aí então tem que suspender, né, o uso do leite. Agora, se as pessoas tomam o leite e não está fazendo mal, então continue tomando leite. Embora tudo tem que ser moderado, né? Tomar leite demais também, né? Usar o leite, o queijo, a manteiga, aquela manteiga pura, né? Pode usar, sim, com certeza. Tem que usar com sabedoria. Agora, se as pessoas se é alérgico ao leite, né, aos produtos do leite, então aí já é diferente, né? Aí já deve suspender o uso do leite, né? É que nem o açúcar, né? Tem muita gente que radicaliza, né? Tem que eliminar o açúcar, tem que tirar o açúcar da sua vida. É claro que tem que pessoas que têm problemas de glicose alta, né? Então ele não pode usar açúcar em excesso, não pode usar. É claro que a gente pode comer um doce, pode usar o açúcar, pode usar, mas tudo tem que ser moderado. A gente não pode demonizar o açúcar nem o leite. Nem o leite a gente pode demonizar. Agora, se a gente é alérgico, se a gente não faz bem tomar o leite, então não toma, mas não quer dizer que tem muitos que dizem que o leite não tem cálcio, né? Tem aquele vitamina, né? Minerais, né? Que é o cálcio. Tem, tem sim, com certeza. O leite tem, embora seja pequena quantidade, né? Muito pequena quantidade. Tem cálcio, né? Assim como todos os ingredientes, produtos alimentícios, sempre tem um pouco de minerais, mas é tudo em quantia pequena, né? Então, também a gente ouviu muito comentário, né, que ponha muita coisa dentro do leite, muito conservante, coisas que
faz mal para a saúde. Mas a gente tem que pesquisar bem que isso não pode fazer, né? Não pode ponhar coisas que faz mal à saúde dentro do leite. Se alguém está fazendo isso, ele está fazendo contra a lei, porque o leite, ele não pode ficar ponhando essas coisas que muitos comentários que ponha no meio para não estragar, né? É claro que o leite é pasteurizado, ele passa por um processo de caloria e de resfriamento para embalar em caixinha. Isso tem conservante, tem o conservante é através do aquecimento e do resfriamento e da embalagem, né? E não é bem assim, né? Que eles vão colocando, por exemplo, já alegaram que eles põem a formol dentro do leite, põem a soda dentro do leite, mas não é bem assim, não é assim, né? Pode tomar sim o leite em pó, pode tomar o leite em caixinha, pode tomar, não tem problema nenhum. Se as pessoas não é alérgico. Vamos ver o que diz, né? É sobre o leite na Bíblia, né? O livro da Bíblia, Jó 10:10, né? Jó 10:10. Vamos ver aqui. Jó 10:10 diz: Porventura não me vazaste como leite, como queijo me não coalhaste? Então, é o livro da Bíblia que fala, né? Então, o leite era muito usado no passado, porque eles tinham ovelhas, né? Eles tinham ovelhas, eles tinham gados. Então, o leite vem de muito tempo, desde os tempos remotos, né? E já se fala no leite e já se fala no queijo também, né? Podemos ver que também fala do queijo, né? Vamos ver aqui, 1 Samuel 17:18 diz: Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000. Visitarás teus irmãos ao ver se lhes. Vamos ver aqui, vamos continuar. Visitará teus irmãos ao ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Então, aqui está falando sobre o queijo, né? Que foi ordenado a enviar 10 queijos, né? Para os chefes, né? 10 queijos para levar ao chefe de 1000. Né? E visitará teus irmãos e ver lhes vai bem, se vai bem, e tomarás o seu penhor, né? Então aqui está falando do queijo, né? Isso daqui é tirado da Bíblia, provando que o queijo vem de muito tempo, né? O queijo ele vem de muito tempo, né? Vamos ver também que o mel também se fala na Bíblia. O mel também vem de longe. Deixa eu ver aqui. É da Bíblia mesmo que fala sobre esse assunto. Vamos ver aqui. Diz aqui: mel, manteiga, ovelhas, queijo de vacas, o trouxeram a Davi ao povo com ele que estavam ali, para comerem, porque dizerem: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Segundo Samuel 17:29. Então, foi ordenado por Davi. Então, anote bem que eu citei mel, né? Eu citei mel, note bem, eu citei mel, eu citei manteiga, eu citei ovelha,
Eu citei queijo. Queijo. Então são é, quatro produtos, são quatro produtos que eu citei. Então está aí, né? Naquela época tinha mel, já existia mel, é claro, né? As abelhas foram criadas pelo Criador desde o começo do mundo. E já se usava o mel, já se usava a manteiga e o queijo, né? É que nem o trigo, né? A farinha de trigo. A farinha de trigo, naquela época, mencionado na Bíblia, não era essa farinha refinada que hoje ela não é bom, não é muito boa, não é 100% medicinal, ela nem é medicinal porque ela é refinada e tira todas as fibras, né? Quando passa na industrialização, o trigo é refinado, mas naquela época não era refinado assim. Então deixava as fibras. E aquelas fibras é o que ajuda as pessoas, né, a combater certos problemas, problemas de doenças, né, melhorar a saúde. É que nem o arroz, né? O arroz no passado não era tirado toda, por exemplo, toda a fibra do arroz não era tirado. Hoje eles limpam o arroz e deixam o arroz branquinho. Por isso que muitas vezes as pessoas têm problema, às vezes não funciona direito o intestino, às vezes tem alguns problemas devido ao arroz que ele é tirado toda a fibra, mas no tempos bíblicos ou antigamente, melhor dizendo, no tempos antigos, então o arroz, a farinha de trigo, eles não tiravam a fibra, mas usava a fibra do trigo e por isso o pão era saudável, era mais saudável ainda, porque a fibra ela ajuda no bom funcionamento do organismo, né? Então está aí, né? Que a Bíblia fala sobre o leite, a Bíblia fala sobre as árvores, a Bíblia fala sobre o mel, né? A Bíblia fala sobre diversidades de alimentos, frutas, muitas coisas importantes que é bom para a saúde. Mas também na Bíblia também está escrito e é verdadeiro, é real, é certo, né? Por exemplo, a gente tem que ser transformado a nossa mente. Não é tudo que a gente tem que aceitar. Nem todos os alimentos faz bem para a saúde. Nem tudo aquilo que a pessoa pode ingerir pode ajudar na sua saúde, ajudar no seu bem-estar, né? Então, a nossa mente ela tem que ser mudada. A nossa mente tem que ser mudada para melhor, não voltar ao retrocesso, né? Tem pessoas que querem voltar ao retrocesso, né? Ficar atrás de ideologia que nasceu lá do passado, né? Aquele o, ideologia lá do fulano, do Marx, né? O Marx, o Barbudão, e seguir aquelas ideologias e achar que vai mudar o mundo. Vai mudar o mundo com essas ideologias. Voltar para trás, né? É que nem aquele tatuzinho que eu sempre falo. Quando eu era criança, eu via aquele tatuzinho na areia, né? É um bichinho bem pequeno, parecendo um carrapato. Você mexia com ele, o tatuzinho, quando eu era criança. O tatuzinho ia andando para trás. Então tem muita gente que quer andar para trás, ele não quer ir para frente, quer só ir andar para trás. E não é assim,
né? Os jovens têm que andar para a frente. Então diz assim: não conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa e agradável e perfeita vontade do Criador. Então está aí, né? Não conformeis com este mundo, o sistema do mal, né? O sistema maligno, o sistema que fala que tudo que está no mundo é para a gente fazer. Não é bem assim. Existe coisa que nós pode fazer, mas existe coisa que não podemos fazer. E se a gente fazer, a gente vai ficar doente, né? Existe, por exemplo, cometer excessos, né? Então, a nossa mente tem que ser renovada. Não vos conformeis com esse mundo, estou repetindo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita vontade do Criador, né? Isso é coisa da Bíblia, mas serve para os nossos dias. Com certeza serve para os nossos dias. E temos que acreditar, sim, que isso são bons, né? Então, a gente tem que ser pessoas esforçadas, né? Esforçar, lutar, estudar, né? Pensar positivo e não voltar para trás, afastar para trás igual o tatuzinho da areia, né? Aquele tatuzinho que dava lá na areia do estado do Paraná, né? No estado do Paraná tinha aquele tatuzinho, né? E também lembrando um pouco que tinha um melãozinho pequeno também, né? Tinha uns melãozinhos mais ou menos assim, docinho que nem um mel, que dava naquela época que eu era criança, né? Eram uns melãozinhos bem doce, adocicado. E aqui, por exemplo, aonde a gente está gravando aqui no estado de São Paulo, não tem aqueles melãozinhos, né? Mas era uma delícia, né? Então está aí, não podemos voltar para trás e temos que seguir, né, que o líder Josué, né? Josué 1:9 que diz assim, né? Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares, né? É isso, é coisa da Bíblia, né? Também na Bíblia também, como eu tenho mencionado sobre não conformeis com esse mundo, está também no livro de Romanos 12:2, né? Está ali na Bíblia. São coisas importantes que servem para todos os sentidos, né? Serve para nos animar, serve para nos incentivar a vitória, serve-nos para a gente ter fé, serve para a gente cuidar da saúde, tanto a saúde física como a saúde espiritual, a saúde mental, a saúde física. Porque aqui a gente está falando sobre a saúde física, a saúde da alma, a saúde do espírito e a saúde do corpo, né? Precisamos ter saúde completa, né? Então, como eu tenho dito, né, que em Gênesis 18:8, que diz assim: tomou manteiga, leite, a vitela que tinha preparada, e pôs tudo diante deles. Ele estava
em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram, né? Então estava aí os visitantes, né? Aqui se está falando, deve ser dos visitantes, né? Que as pessoas que receberam aqueles visitantes pegou, né? Tomou manteiga, leite, né? Que tinha preparado e pôs tudo diante daqueles visitantes que estavam em pé, né? Debaixo da árvore, né? E comeram, né? Então está aí, né? Gênesis, né? Que eu falei, né? É Gênesis 18 e o 8, né? Então está aí, né? Que é importante que tudo que está dito na Bíblia, que fala sobre o leite, fala sobre a manteiga. Agora, se as pessoas é alérgico, aí não deve comer, não deve comer, não deve tomar leite, né? Tudo que tem problema de lactose, problema de glúten, problema e a pessoa tem alergia, então aí as pessoas devem deixar de usar o leite. Mas se está usando o leite e não está fazendo mal, então não tem problema, né? Então está aí, né? Que existe e tudo que fala sobre planta, fala sobre o mel, por exemplo, é tudo registrado e está na Bíblia, né? Por exemplo, sobre trigo, né? Já se fala na Bíblia sobre o trigo. Vamos ver, eu vou virar o rosto aqui. As pessoas podem notar ao assistir, né, às nossas palestras que a gente dá uma viradinha. Está aqui, ó, quer ver? Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de fígado passados, o pôs sobre o lombo do jumento, né? 1 Samuel 25:18, né? Então já existia pães, né? Que tomou, né? O Abigail, vamos ver, Abigail, né? Tomou 200 pães, né? 2 odres de vinho, né? Já existiu, e 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo e 100 cachos de passas, né? Que são uvas, né? E 200 pastas de fígados passados. Então, tudo isso está confirmado, né? Sobre trigo, sobre ovelha, sobre vinho, sobre pães, sobre mel, sobre leite, sobre queijo, né? Tudo isso está aí confirmado através desse livro que é chamado Bíblia, né? Então tem muitas coisas que é revelado através da Bíblia, né? É muito importante, né? E por isso que na Bíblia fala que instruir o menino no caminho que deve andar, até quando ele se envelhecer, não se desviará dele, né? É o Provérbios 22:6, né? O provérbio do rei Salomão, né? Isso é importante, né? Instruir o menino, a criança ou o jovem, né? Não é só menininho, não, é menina, ou seja, pessoas,
mais jovem, ou então tem mais idade, né? Tudo isso é importante, né? Tudo isso é importante. Vamos ver também onde está na Bíblia também sobre trigo, né? Sobre lentilha, aveia. Vamos ver aqui também fala sobre esses alimentos, né? Que é muito bom para a saúde, né? Então, o trigo, hoje é o trigo refinado, né? Mas muitos usaram o trigo, né? Antigamente, no tempo passado, no tempo que a Bíblia foi revelada, né? Que foi escrito naqueles tempos antigos, e eles usavam, né? Esses alimentos, essas verduras, né? Esses grãos, né? Que é muito bom para a saúde, né? Então vamos ver aqui Ezequiel 4 e 9, né? Ezequiel 4 e 9 vem ser no Velho Testamento, né? Que diz assim: Tu toma trigo, cevada, favas, lentilha, trigo, miúdo, aveia. Coloca-os numa vasilha. Faze dele pão, conforme o número dos dias, que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerá desse alimento. Então, aqui está falando sobre trigo, cevada, lentilha, trigo, aveia, né? Então, está aí, né? Então, é muito importante, né, que fala sobre os alimentos, são alimentos bons, né? Porque a cevada, antigamente, por exemplo, em Estados Arábios, Israel, por exemplo, o pão era feito de cevada, né? Era feito de cevada, né? Não era apenas feito de trigo, era feito de cevada, né? Então a cevada é boa, favas, a lentilha, a aveia, tudo isso daí é bom para a saúde. O problema é o trigo refinado, que para muitas pessoas não é bom para a saúde, né? Esse é o problema, esse é o questionamento que a gente fala sobre esse assunto, né? Eu estou vendo aqui, então está aí, né? Sobre as árvores e também sobre o queijo, né? Sobre queijo que existe na Bíblia. E o que é queijo? O queijo é tirado do leite, né? Então, o queijo mencionado na Bíblia, né? No contexto bíblico, o queijo e o leite são mencionados em diversas passagens, muitas vezes simbolizando prosperidade, abundância, né? Então, a gente não vai comentar muito sobre isso, mas o leite, por exemplo, é associado à nutrição e ao cuidado materno, sendo o alimento fundamental para o crescimento e desenvolvimento, né? Então, já o queijo, produzido a partir do leite, representa a transformação e a preservação dos alimentos. É o que menciona a Bíblia, né? Então, o queijo na Bíblia é mencionado em algumas passagens bíblicas como um alimento apreciado e valorizado. Na época bíblica, a produção do queijo era uma prática comum entre os pastores que utilizavam o leite de suas ovelhas para produzir esse alimento nutritivo e saboroso, o que era considerado um símbolo de fartura
prosperidade, sendo oferecido como presente em diversas ocasiões. Então, o leite na Bíblia também tem um significado especial, né? Associado à nutrição e cuidado e proteção, né? Por exemplo, o leite materno, por exemplo, é considerado um alimento mais puro e completo para o bebê, né? Garantindo um crescimento saudável, fortalecendo seu vínculo com a mãe. Além disso, o leite de cabra e de ovelha era fonte importante de alimento na antiguidade, sendo consumido fresco ou transformado em queijo, né? E tem muitos que querem demonizar o queijo, querem demonizar a manteiga, né? Tem gente que quer demonizar tudo, né? Demonizar tudo, né? Não podemos também se radicalizar, né? E achar que tudo é errado, né? Então, o radicalismo é uma coisa errada, né? O radicalismo é aquele espírito de ditadura, né? Aquele espírito que acha que os outros estão errados e que eles estão certos, né? E que os outros devem morrer e que eles devem viver, né? Então, isso daí se chama radicalismo. Isso daí nós não podemos aceitar. Seja quem for, seja de que qualquer religião, por exemplo, nós vivemos num país que tem o misticismo, né? Nós vivemos misticismo, né? Eu não acredito que o Brasil seja um país racista, não. O Brasil não é um país racista. Agora, nós temos, o, a, somos mesticistas, é a mestiçagem, né? Que é a mestiçagem que se comentam em vários lugares, né? Em debate, por exemplo, a mestiçagem é que todos os brasileiros eles são mestiços, né? Existe a mestiçagem, por exemplo, existe o baiano que é casado com o italiano que é casado com o brasileiro, o brasileiro que é casado com o japonês, é tudo mestiçagem, né? Tudo misturado. Então, eu não acredito de jeito nenhum que o Brasil seja racista. O Brasil não é racista. O problema é essas ideologias que quer fermentar, né? Fazer aquela fermentação. Vamos fazer manifesto, porque tem muito racismo nesse lugar e quer, né, fazer aquela manifestação. Aqui tem racismo. E nós somos contra o racismo. Não é, o Brasil não é racista. Agora, mestiçagem, como já se comentam, a mestiçagem existe pessoas de todas, misturado, né? Raças misturadas. A mestiçagem, a raça misturada existe, mas racismo não existe. Existe alguém radical, alguém que acha que os outros está errado e que só ele tá certo. Tem muitos que se alegam sabidão, outros se alega que conhece a verdade e os outros não conhecem, né? Que só ele está certo, né? Porque ele leu o livro de fulano de tal, o livro do Bertano, então ele acha que ele está certo, os outros tá errado. Então, existe essas coisas, né? E então o queijo, tanto o queijo quanto o leite são frequentemente utilizados como símbolo da prosperidade, né? Na Bíblia, né? Então representa a generosidade
do Criador e sua capacidade de prover todas as necessidades do seu povo, né? Então está aí, né? Tinha aquela ideia, né? Que quando eu era criança, né? Muitos se falavam que a manga com leite dá congestão, né? A manga com leite faz mal, né? Mas isso daí não é bem assim, porque a manga não faz mal com leite, não faz. Se as pessoas quiserem fazer a manga com leite, não vai dar congestão de jeito nenhum. Então tem muitos mitos, né? Muitas coisas que não é verdade, né? Então, não é bem assim, né? Que as pessoas tomam leite tudo cheio de toxicidade, não é bem assim. O leite ele é passado por um processo de industrialização, mas não é bem assim como muitos falam que o leite é isso, o leite é aquilo, né? Tem muita gente falando demais, né? Então precisamos tomar cuidado, é que nem o açúcar, né? É claro, o açúcar refinado não é bom. Ele é muito concentrado. Nenhum açúcar a gente pode abusar. Tem sim a liberdade, o direito, né, das pessoas usar o alimento com sabedoria. Todo mundo tem o direito de escolher, né, o seu alimento melhor para a sua saúde. Mas se usar o açúcar moderado, né, não exagerar, aí não tem problema. Agora, se usar em excesso, aí é claro, né, não podemos, né, querer condenar o uso do açúcar, assim como o uso do leite, né? É que nem muitos que pensam, são radicais, né? Que acham que não pode comer carne de caça, por exemplo, né? Até hoje a gente vê na Groenlândia que eles vivem de alimentar com peixes e também com caças, né? Então a caça, desde o começo, né? Desde o começo da Bíblia, que eu não vou citar, está na Bíblia sobre caça, né? Desde o começo da geração, o primeiro livro da Bíblia cita, é sobre pessoas que caçavam, né? Pessoas que caçavam, né? Por exemplo, a Bíblia fala sobre Jacó, sobre Isaú, né? Então, Isaú, ele era mais voltado para a caça, né? Então ele saía no campo para caçar, né? E aí já o Jacó não, o Jacó ele era mais caseiro, ele ficava mais em casa, né? Ele era mais caseiro, o Jacó. Já Isaú não, Isaú ele era caçador, né? Então a gente não pode radicalizar. Ah, coitadinho dos animais, estão matando os animais. Coitadinho dos animais. Isso daí vem desde o começo da Bíblia, sobre caça, sobre comer carne. Ah, mas eu não como carne. Está maltratando os animais. Isso não pode acontecer. Por exemplo, existe um porco, né, que é o porco, não sei se é a queixada, né? Ele é um porco selvagem que devora tudo. Se tiver uma plantação e ali tiver um bando de queixada, eu acho que é queixada mesmo, é porco selvagem, né? Ele destrói tudo, destrói toda a plantação. Se plantar, por exemplo, vamos, qualquer coisa que plantar, mandioca, qualquer tipo de planta, batata, ele vai lá e ele come, ele devora, ele estraga.
Então, eu acho que as pessoas podem ter liberdade, sim, de caçar. E não sei se a lei está permitindo caçar, mas eu acho que as pessoas têm que ter liberdade dependendo do tipo de animal, que nem a queixada mesmo. A queixada, se deixar, ela devora tudo, né? Toda a plantação ela devora, né? É o porco selvagem. Então, a gente precisa parar com essas coisas, né? Porque caça sempre teve, né? Existe animais que são próprios para a caça, né? Por exemplo, criação de porcos para aproveitar a carne, né? E outros animais, né? Não quer dizer que vai sair aí acabando com os animais. Mas existem animais que podem comer a carne, sim, com certeza. Então, tem muito radicalismo, tem muitos que é contra e tem muitos que acham que não devem comer carne, mas comer só fruta, hortaliças, legumes. É claro que há frutas, hortaliças, legumes, amêndoa, castanha, tudo isso é bom sim. Agora, a carne também não podemos condenar quem come carne, porque a carne também ela tem proteína. A carne é proteína, né? A carne de frango, né? Tem proteína, a carne de vaca tem proteína. E outros minerais também, né? Que tem na carne, né? Então a gente não pode radicalizar e achar que não deve comer carne. Pode comer, embora que tem que comer mais verduras do que comer carne, né? Porque carne somente no prato não é importante. Importante comer vários, ou seja, ponhar vários alimentos. Comer peixe também, a carne branca, carne de peixe. Então a gente tem que parar dessas vitimação, né? Se vitimar, e achar que não deve comer carne, que não deve comer peixe, que deve só comer hortaliças e verduras. Temos que comer hortaliças, verduras, carnes, grãos, castanhas e os melhores óleos, né? Que o óleo de abacate, né? E outros óleos, como óleo de azeite, né? O azeite de oliva, né? Então é o símbolo da prosperidade que é alegado, né, quando se diz sobre o leite na Bíblia. O leite em particular é comparado à palavra do Criador, né, que nutre, fortalece, né, aumenta a fé, né? Então a transformação e a preservação. A produção de queijo envolve um processo de transformação do leite em um alimento sólido e durável, que pode ser armazenado por longos períodos de tempo. Esse processo de transformação e preservação é frequentemente associado à ação do Criador em nossas vidas, né? Que nos molda e nos protege. Também é comparado ao alimento espiritual, né? Muitas vezes na Bíblia é usado como metáforas e parábolas, né? Na Bíblia, o queijo e o leite são frequentemente utilizados como metáforas e parábolas para transmitir ensinamentos importantes para a nossa fé, né? Então, por meio das histórias e analogia envolvendo esses alimentos, os escritores
bíblico nos convida a refletir sobre a importância da fé, da gratidão e da generosidade em nossa vida, incentivando-nos a viver com os princípios divinos. Gratidão e louvor, né? Isso é importante, né? Então, o queijo, ao mencionar o queijo, o leite, convida a expressar nossa gratidão, louvor ao Criador, né, a sua bondade, a sua generosidade, né? E a conclusão é que o queijo representa muito mais do que simples alimento físico. Eles são símbolo da prosperidade, nutrição, transformação, preservação, convidando-nos a refletir sobre a bondade e a generosidade, né, do Criador, né? Então está aí, né? Isso é muito importante. E até a próxima oportunidade, que sempre estaremos, ou seja, sempre eu estarei falando, comentando, e acesse os links que a gente deixa abaixo, né? Sobre informações muito importantes. Se inscreva, compartilhe as nossas palestras, que é necessário para a gente ter mais conhecimento. Até lá.